Olá meus caros, olá minhas caras, sejam todos bem-vindos ao ArtVupt, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bem, no ArtVupt de hoje a gente vai entrar num período histórico muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmico, né? A gente vai falar sobre a Idade Média, sobre arte medieval. E aí, fazendo um parêntese, tenho certeza que você já deve ter ouvido o seguinte termo, né? Idade das Trevas, quer seja na sua época de escola ou até nos dias atuais, nos posts corriqueiros daí da vida. E aí já deixo a minha primeira pergunta, a minha primeira provocação para vocês. Será que a Idade Média, que é o período que vai de 476, quando o último imperador de Roma é destronado, o Império Romano Ocidental, e até 1453, quando cai o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, Constantinopla, é derrubada pelo sultão Maomé II dos turcos, né? Os turcos otomanos. Então seria esse período de 1000 anos de história apenas marcado por essa Idade das Trevas? Seria um período absoluto de fome, peste e guerra? Será? Só para deixar uma provocação aí na cabeça de vocês, ou para você que ainda acredita nessa historinha de Idade das Trevas. Bom, foi nessa Idade Média, durante esse período, em que muitos avanços tecnológicos surgiram. Não só no universo das artes, mas, por exemplo, muitos estudos matemáticos surgiram nessa época, né? Também surgiu o primeiro relógio de engrenagem. No mundo das artes, mais especificamente, surgiu a pintura de têmpera sobre madeira, que é uma mistura de tinta à base de semente. Surgiu também na Idade Média. Na arquitetura, o que eu chamo de revolução arquitetônica medieval, que é a arte gótica, por exemplo, que a gente vai falar em uma outra oportunidade, que modificou completamente os sistemas de arquitetura na Europa até então, né? Por exemplo, também a prensa de tipos móveis, né, inventada por Johann Gutenberg, que vai dar origem à imprensa depois, né? A máquina de tipos móveis. Agora os livros não mais precisariam ser copiados manualmente como eram, né? E sim postos as folhas imprensas, né, com tipos móveis, e se reproduzia textos muito mais rapidamente. Como eu disse, a gênese dos jornais, da imprensa, também surgiu na chamada Idade Média. Os óculos, as lentes convexas, né, os primeiros óculos também surgiram na Idade Média, e muitas outras coisas. Portanto, é preciso repensar esse conceito de Idade das Trevas inicialmente, tá, pessoal? Feita essa introdução, o que a gente vai abordar no ArtVupt de hoje? Hoje nós vamos falar da arte românica, e aí eu já deixo um outro cuidado para não confundir com a arte romana, que a gente já viu em outro ArtVupt. A arte românica até tem a ver com a arte romana, por isso o nome, não é? Existem elementos, principalmente na arquitetura, que lembram muito a arte romana, como por exemplo os arcos romanos, não é? Como por exemplo os mosaicos, que é exatamente o assunto do ArtVupt de hoje, como as rotundas, como as absides, né? Então, por isso, a arte românica. A gente vai entender melhor a partir do mapa que eu vou mostrar para vocês agora. Afinal, quando Roma, o último imperador romano, Rômulo Augusto, é deposto no ano de 476, o que vai acontecer com a Europa depois de quase 1000 anos de dominação, quase todo o território europeu, pelos romanos? O que vai acontecer, vocês vão ver aqui no mapa, só para a gente se localizar antes de ir para a nossa imagem. Beleza, galera? Então acompanhem comigo o mapa e não se percam. Vamos lá. Pessoal, o que vocês estão vendo nesse mapa é a geopolítica da Europa no século V, a partir da queda do último imperador romano, como eu acabei de falar. Vejam só, acompanhem aqui. Aqui nós estamos vendo Roma, não é? O epicentro do grande Império Romano, que dominou boa parte da Europa, que vocês estão vendo aqui, da Ásia e do norte da África. A partir de 476, com a queda do Rômulo Augusto, o último imperador, para os ostrogodos, né, são povos que os romanos chamavam de bárbaros, né, que deu origem à palavra bárbara até hoje, né, que quer dizer aqueles selvagens, não é? Aqueles que não faziam parte do mundo romano. É, portanto, um termo pejorativo, preconceituoso, que se usa até hoje, uma das muitas heranças romanas que a gente tem. Mas vejam só esse mapa, e nesse momento eu peço para vocês ignorarem essa parte amarela, porque a gente vai falar sobre ela em um outro ArtVupt, porque se trata do Império Bizantino, certo? Agora, olhando para essa parte colorida aqui, cada cor que vocês estão vendo aqui são povos, etnias, que os romanos chamavam de bárbaros ou invasores,
que foram recuperando, na verdade, o território que eles foram tomados antes pelos romanos, na expansão romana, não é? E eu destaco este daqui, esse verde limão, que são os ostrogodos, que destronaram o último imperador romano e tomaram toda a Península Itálica. Então, por que eu estou mostrando esse mapa para vocês? Bom, com o fim do Império Romano do Ocidente, a Europa vai se ver fragmentada nesses reinos bárbaros, né? Que a princípio, sempre fazendo a consideração que a palavra bárbara aqui, entre aspas, tá, gente? Foram os romanos que inventaram essa palavra para os inimigos deles, tá? Mas a Europa vai estar fragmentada entre esses reinos que, a princípio, são pagãos, ou seja, não acreditavam nos deuses romanos, mas olha que interessante, com o tempo, eles vão começar a se converter ao cristianismo. E essa é a origem, de certa maneira, da Europa cristã que a gente tem até hoje. Com o fim do Império Romano, que já no seu final já estava em processo de cristianização, né? Ou seja, os cristãos faziam cada vez mais parte do Império Romano. Então o que nós temos é o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Vejam só o nome, Igreja Católica Apostólica Romana, porque nasce em Roma. Roma é o berço da igreja. Vejam só. Então, o que vai acontecer? Essa igreja vai começar a se expandir por toda essa área colorida que vocês estão vendo, né? E esses povos que antes eram pagãos, ou seja, que não acreditavam nos deuses romanos, agora vão passar a acreditar no Deus único, no Deus cristão, tá bom? Então, essa arte romana não vai desaparecer, ela vai ser adaptada regionalmente, de maneiras diferentes, obviamente, e vai surgir até o século XI, do século V, na verdade, final do século V até o século XI, o que se chama de arte românica, tá bom, pessoal? Dentro do período chamado de Alta Idade Média. Muito bem, vamos ver uma das heranças, né, na prática que os romanos deixaram para esses povos e principalmente, vejam só, para a igreja. Olha a imagem que eu trouxe aqui para vocês, o chamado Cristo pisando nas bestas, né, que é um mosaico. O mosaico, para quem não sabe, era muito utilizado pelos romanos, também era utilizado pelos gregos, né, que, como eu já falei em outro ArtVupt, influenciou e muito a cultura e a arte romana. O mosaico são umas pedrinhas, gente, coloridas, que juntas formam uma imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe dessa mesma imagem para vocês entenderem. Tá vendo só essas pedrinhas aqui, ó, quadradas, pequenininhas e coloridas, né? Elas formam uma imagem, como se fosse realmente um quebra-cabeças. Isso é chamado de arte mosaico, não é? Eu já vou voltar para esse slide depois para mostrar para vocês os detalhes. Então nós temos aqui o mosaico que fica na capela do Palácio Arquiepiscopal de Ravenna, não é? No norte da atual Itália, onde nós temos um mosaico da época paleocristã, como se diz, ou seja, do início da igreja, não é? A igreja católica. Agora vejam só que interessante, eu aposto, esse, como o nome vocês já estão vendo, é Jesus Cristo, mas eu aposto que vocês nunca viram, ou a maioria de vocês não viu, ou não está acostumado a ver, Jesus Cristo representado dessa maneira. Vejam só que interessante, né? Bom, vamos começar. Vejam só como ele primeiramente não tem barba, né? Eu tenho certeza que vocês estão acostumados a ver Cristo barbado, de barba, né? Mas no início da iconografia cristã, e aí vale a pena fazer um outro adendo, no início da Igreja Católica, as estátuas a princípio foram abolidas, porque elas lembravam os deuses romanos, né? Os deuses romanos eram representados principalmente através da escultura, das estátuas. E, portanto, para não ficar essa tradição pagã, digamos assim, nesse princípio de igreja, século 6, 7, 8, se aboliu a princípio, ou quase não existe, esculturas de santos, esculturas de Jesus, né? E de cenas do Antigo e do Novo Testamento. Isso vai começar a aparecer depois. A gente já sabe que as esculturas são tradições no Ocidente de Grécia e Roma que eram politeístas, né? Agora, a igreja vai se ver descendente desse Império Romano, vão se manter algumas práticas, mas obviamente a religiosidade é diferente. Agora só existe um Deus, não é? E Jesus Cristo é o enviado dele à Terra, como vocês sabem.
Então vejam só, as primeiras representações de Jesus são bem diferentes, não é, do que a gente está acostumado a ver. Esse Jesus, como eu já falei, não tem barba, não é? E olhem só a roupa dele, pessoal, reparem bem. Primeiro, eu destaco que ele tem uma túnica roxa. Vocês estão vendo aqui? A túnica roxa, não sei se vocês sabem, era usada pelos imperadores romanos. Era um símbolo de realeza. Somente os imperadores romanos usavam as túnicas roxas. Portanto, isso é uma maneira de distinguir Jesus dos homens quaisquer, como se ele fosse um imperador, não é? E também nunca é demais lembrar que na Via Crucis, né, antes dele ser crucificado pelos romanos, envolveram Jesus no manto roxo e colocaram a famosa coroa de espinhos, que simulava uma coroa de louros romana, né, dos imperadores romanos. É uma zombaria que fizeram, porque ele era dito como rei dos judeus. Então colocaram uma túnica roxa nele, uma coroa de espinhos e zombaram de Jesus. E eis aí o rei, o imperador, o rei dos judeus. Então aqui a conotação é outra. A cor roxa prevalece, mas ela é uma lembrança dos imperadores romanos. Vejam só como o cristianismo nasce, não é? Com os genes, digamos assim, de Roma. Não é? Outro detalhe interessante, eu quero mostrar o resto da roupa dele. Olha só. Não sei se vocês já viram um legionário romano, um soldado romano, mas é bem parecido na maneira que eles se vestiam, principalmente os imperadores. Então nós temos Jesus vestido como um imperador romano, literalmente. Olha só a roupa dele. Não é aquela túnica branca que a gente está acostumado. Não são aquelas roupas simples que a gente está acostumado. Não. É uma roupa de imperador. Outro detalhe interessante, vejam só a cruz que ele carrega, a maneira que ele carrega essa cruz. Vê lá se não parece com uma espada apoiada no ombro. Mais uma vez, esse Cristo guerreiro, essa igreja militante, digamos assim. Não é? Olha lá, a cruz que parece mais uma espada apoiada no ombro. Não é? Temos aqui também o halo, não é? Dizendo que ele é uma figura sagrada, obviamente. E aqui ele segura um evangelho aberto escrito em latim. E o latim é uma outra herança romana nessa igreja católica que vai perdurar por muitos séculos. Aliás, até hoje, né? Alguns trechos de missas são rezadas em latim em alguns lugares, em algumas igrejas. Então está escrito lá aqui, ó, na Bíblia aberta, Ego sum via veritas e vita, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que está escrito aqui em latim, é o que Jesus mostra para a gente nesse painel de mosaicos, né, na abside da capela do Palácio Arquiepiscopal de Ravenna. E outro lance muito interessante aqui, é o que justifica como esse mosaico é conhecido. Vejam só, Jesus pisa com o pé direito em cima de um leão, e olha como esse leão está mansinho, né? Nem parece um leão, é ou não é? E com o pé esquerdo ele pisa sobre uma serpente. Né? Na verdade, isso foi inspirado, né? Esse mosaico foi inspirado no Salmo 91 do Antigo Testamento, que dizia o seguinte, abre aspas, pisarás no leão e na serpente, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Fecha aspas. Isto é, o leão marcado por representado por esse perigo, né? O leão inspira perigo, e a serpente, elas são elementos que que Jesus, não é, vai suprimir. Daí a importância, não é, da confiança no poder divino. Não é? É a submissão do perigo e do diabo. Né? Basta lembrar, a serpente ela é associada ao diabo, basta lembrar aquela passagem do Antigo Testamento, né, que a serpente seduz a Eva a comer o fruto da maçã proibida e depois ela seduz o Adão a fazer o mesmo e eles são expulsos do paraíso. Portanto, a serpente aqui representa o mal, o demônio, e o leão, o perigo. Então, Jesus ele pisa em cima do perigo e do demônio, ou seja, ele submete ao poder divino o perigo e o demônio. Essa é a mensagem, não é? E é muito importante a gente manter em mente também que nessa época a imensa maioria da população era analfabeta. Então a gente tem uma população se cristianizando cada vez mais, mas que não sabia ler. E as missas, então, eram o caminho para essa população aprender a Bíblia, já que eles não sabiam ler. E aí entram as imagens.
Daí as imagens no contexto medieval, elas têm não que não tenham em outros contextos, mas no contexto medieval é muito significativo como as imagens têm um cunho educativo. Através das imagens, por meio das imagens, o cristão entende o Evangelho, entende a Bíblia, como aí a passagem do Salmo 91. Portanto, a imagem não é apenas contemplativa, e sim educativa. Né? Essa é uma questão fulcral e muito interessante na arte medieval, na arte românica e depois na arte gótica também, na bizantina, como a gente vai ver em outros vídeos. Por fim, gente, outras heranças romanas a gente consegue ver aqui. Olha lá o arco romano, por exemplo, que é esse arco de meia volta, né? Ou arco de volta perfeita, como se diz, outra herança romana na iconografia paleocristã. E na Europa Ocidental vai prevalecer a língua latina, como eu falei, diferente da Europa Oriental, que vai prevalecer o grego. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Aqui também estão escritas passagens em latim, né? Trechos religiosos em latim, tudo feito de mosaicos, com essas pedrinhas coloridas que formam esse efeito magnífico. Por fim, a última influência que vale a pena a gente falar aqui é a influência bizantina. Né? Isso a gente vai falar em um outro vídeo com mais calma, mas já fico dizendo para vocês que essa cor dourada, né, e os mosaicos também são influências dos bizantinos, que são os romanos orientais. Não é? Eles vão em algum momento para o ocidente, para a Península Itálica também, inclusive Ravenna, e vão levar essa influência dessa arte cristã oriental para o ocidente. Certo? Então, na verdade, a arte românica, como vocês estão vendo, é um mix, né? É uma mistura de elementos, principalmente romanos e bizantinos, que vai culminar numa série de iconografias aí, principalmente ligadas à igreja. Não é? E aqui o detalhe, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, não é? Dos mosaicos. Aqui a gente consegue ver o rosto de Cristo com as pedrinhas coloridas, que eu falei que formam as imagens, o próprio mosaico, aqui ele pisando sobre o leão, que é esse leão manso, não é? Porque ele consegue domar o perigo, ele consegue domar a fera, ele submete a fera, o perigo, ao poder divino, né? E pisa no leão, que não reage, reparem. E aqui as montanhas, que cercam Jesus dos dois lados. Tá legal, pessoal? E aí, galera, curtiram o ArtVupt de hoje? Se sim, deixe o seu like aí no vídeo, ativa o sino para você receber as novas notificações e os vídeos futuros. E se você curtiu a arte românica e quiser saber mais sobre o universo das artes visuais, não deixe de se matricular no nosso curso de História da Arte Online, onde você aprende a história da arte de uma maneira simples, da sua casa, que você pode ver quando, como, onde e quantas vezes quiser. As instruções para inscrição, pessoal, no curso, vocês vão encontrar bem aí debaixo do vídeo, tá bom? Bom, por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no nosso próximo ArtVupt. Fui!